conversar um pouquinho com o Wagner Amaro, que é editor, é o fundador da editora Malê. Isso. E está lançando, depois de quanto tempo? De quando a editora? A editora tem 3 anos. E só agora que você está lançando um livro seu de contos. Exato. É. Mas você sempre escreveu. Eu sempre escrevi, eu escrevi desde criança, mas nunca achei que precisava lançar livro, sabe? Eu escrevia mais para mim, principalmente até para relaxar, às vezes. Já como adulto, então, às vezes estava muito tenso, escrevia um conto. E aí mandava para um amigo só para ter uma opinião, um retorno, enfim. Mas nunca pensei em, de fato, escrever um livro, né? E aí, nesse livro, o primeiro conto, que é o primeiro conto do livro, eu fiz em janeiro do ano passado. E o resultado, assim, me impressionou. Eu pensei, surpreendeu? Me surpreendeu, como escritor até. Porque eu não pensei na temática, eu fui escrevendo e quando vi o conto estava ali pronto. E aí eu fiquei muito surpreso, assim, com que esse conto conta, né? Em seguida eu fiz o segundo conto, que no livro se chama Miragem, e também fiquei impressionado. Você publicou pela ordem? O Miragem eu coloquei depois, nisso. mas eu achei que tinha que começar por esse primeiro, que foi tinha que ser o inicial. E aí entendi que eu estava falando sobre masculinidade, sobre esses conflitos e sobre a violência que muitos homens fazem com mulheres, com gays, com outros homens, a partir do segundo conto. E aí que eu criei um projeto de livro, assim. Como editor, aí ficou até mais fácil pensar num projeto de livro, né? E passei o ano escrevendo outros contos dentro dessa temática. Quer dizer, você, que é bibliotecário de origem, que sempre escreveu, de repente virou patrão de si mesmo e encomendou a você um livro com uma temática. Sim. Que não foi... Tem uma ideia, editor, né? E aí você foi. E é bonito. Na verdade, eu fiquei achando que você ia falar sobre os homens e eu fiquei impressionada como você fala sobre o menino. Sim. E é engraçado, porque a gente está falando que as crianças não são as crianças. Mas eu fiquei muito impressionada, como tem o menino homem engraçado, com essa coisa da relação com o pai, essa relação com a mãe, essa coisa tão complicada da infância, do poder, da relação. Sim, eu acho que eu acabei trabalhando com as relações. Eu acho né? que sim. Embora eu tenha focado na ideia do homem, e até na construção da identidade do homem, mas isso também se dá a partir das relações, né? Então, eu acabei focando um pouco nisso também. Aparece muito o menino com a mãe, o menino com o pai. O menino com o pai aparece, acho que em 3 ou 4 contos, né? E de maneiras bem diferentes. Sim. Então, é um pai que tenta formatar o filho, né? Dentro desse padrão hegemônico de masculinidade. O outro é o filho contando sobre o pai, que é justamente o conto eles. Então, o filho ele é testemunha dessa relação. Então, é ele que vai contar como se deu essa relação. E o outro, que é mais barra pesada, que é o pai que renega o filho, que não tem essa característica tão masculina. Então, assim, agora, tudo que está no livro, eu fui captando da realidade. Coisas que amigos me contaram, coisas até que eu vivi. A gente reconhece o Rio de Janeiro, o Brasil, 2018. Exato. Eu também cheguei a essa conclusão. Tem uma outra coisa que eu li, você deu uma entrevista e você diz a respeito de uma personagem feminina que é uma menina, no conto Clarice, não é isso? Não sei se chama Clarice. O conto chama Chamas. A mãe chama Clarice, né? Chamas, a mãe se chama Clarice. E essa personagem, essa criança, que é uma menina... Mas eu sempre acho que os autores eles trocam sexo, coisa para disfarçar, sabe? Aquele tipo assim, vou falar da menina, não, vou pôr. Eu vou falar de mim, não, vou pôr uma menina. Vou trocar, é um amigo meu, entendeu? E tem essa menina e eu acho a cena linda. E eu li que você ficou surpreso esse com essa conto eu escrevi, sei lá, 70% do conto. Você quer contar esse conto? Pelo menos esse? Tá, então o conto é aniversário do protagonista do conto, que se chama Márcio, e a família está aguardando. Então é a mãe e 3 meninas, aguardando o Márcio chegar em casa. O Márcio para num bar e começa a festejar esse aniversário. A família está naquela expectativa. Quando ele chega do bar, ele chega muito agressivo com essa família. Porque ele já tinha problemas com essa família. Ele já não gostava da esposa, ele já não conseguia se relacionar bem com as filhas e começa a agredir. Já bebeu no bar, né? Exato, e começa a agredir a esposa. Foi no momento que eu parei, assim. Eu fiquei acho que umas 2 semanas, assim. Como eu vou seguir com esse conto? Né? Porque, inicialmente, como escritor, eu pensava que ele teria que matar essa esposa.
Conta, Wagner. E aí eu... É bom criar uma expectativa. Ele tá E aí, o que aconteceu? Bom, agora vocês comprem um livro. Vamos comprar. Mas, enfim, e aí quem salva o conto, e até me salva como autor, porque eu não queria escrever isso, é uma menina. Então, quando ele chega e muito agressivo, uma das filhas corre para o quarto. E ela começa a modificar a história. Primeiro, ele quer queimar as chamas porque ele quer queimar as roupas da mãe, né, dessa esposa, e ela começa a recolher algumas roupas. Depois ele leva algumas roupas para o quintal e começa a queimar, ela tranca a porta para ele não voltar. E no final, ela de fato enfrenta esse pai. E é aí que a história começa a acalmar um pouco. Ela pega um facão Exato. e enfrenta o pai. Uma menininha. Uma menininha. Ela nem tem muita consciência, né, do que ela está fazendo. Enfim, é uma criança, mas ela está querendo acabar com aquela situação. E, enfim, aí os policiais chegam, o pai é preso e a menina entra numa relação de cumplicidade fortíssima com essa mãe. Porque, na verdade, ela salvou essa mãe, né? Muito bem. Então, assim, eu acho que é o personagem mais interessante do livro todo. Que te surpreendeu, você falou isso? Me surpreendeu, porque você vê como a resistência, às vezes, pode vir da figura mais frágil. Naquela história, a menina era a figura mais frágil. E é ela que resistiu ali e modificou toda a história, né? Eu gosto muito também do conto do garoto, que é um administrador de empresas, um cara que é obrigado a trabalhar como segurança e que se vê desempregado e que tem que enfrentar os famosos olhares, porque ele é negro e ele está desempregado. E as pessoas olham com aquele olhar, tipo, você é assaltado. E esse conto é muito bonito também. Se chama Dança. E o que eu tentei buscar é trazer a complexidade e humanidade dos homens negros, né? Infelizmente, no nosso país, ainda tem visões que são muito estereotipadas para o homem negro. Então, sempre é visto como o assaltante, o perigoso ou o violento. E aí eu estou falando de masculinidades negras, né? Eu tentei trabalhar um pouco essa questão. E eu tento mostrar o que há por trás desse homem, né? Então, quando você, sei lá, está caminhando pela rua e atravessa a rua, ou fecha a porta do carro, ou no caixa do supermercado, fecha com medo que vai ser assaltado, quem é esse? Quem pode ser esse homem? Então, eu vou trabalhando justamente essa humanidade. E realmente eu acho que ficou muito sensível, né? Ficou bacana. Ficou muito... Os personagens são inteiros. Na verdade, o primeiro eu gosto muito, que acaba com o linchamento do amigo gay. É bonito, é comovente, né? São bons personagens. Agora, eu tentei criar também uma estrutura, e eu fui trabalhando isso em cada conto, uma estrutura narrativa diferente para cada conto. Então, tem conto que ele vai começar pelo final da história, tem conto que ele começa no meio, eu fui brincando com isso em cada conto. Então, tem uma estrutura, tem conto que começa no fim da história e depois ele conta o passado e volta para aquele fim, né? Então, assim, ficou bem criativo nesse sentido. Quer dizer que a encomenda do editor deu certo? O autor está satisfeito. Você, enquanto empresário, você gostou do... Não, o editor está satisfeito com o autor, com o que o autor entregou. Você já fez o lançamento do livro? Fiz um lançamento na Travessa, aqui no Rio. Vou fazer dia 19 em Salvador. Ah, legal. E eu vou fazer em São Paulo também, mas ainda não tem a data definida. A editora Malê é uma editora muito bacana. A Conceição Evaristo, Sim. Ela está nela. Vocês têm uma preocupação muito interessante. Vocês estão sempre na Flip, todas as feiras vocês estão lá. Eu marcando comecei presença, a pensar né? a editora em 2015, muito por causa dessa fala, né, dos autores negros por visibilidade. Então, eu trabalhava como bibliotecário e tinha dificuldade de adquirir livros de autores negros em grande quantidade, né? Eu conseguia comprar de 2, 3 autores. E, a partir daí, eu resolvi criar a editora e publicar esses autores, mas sempre com essa visão de trazer a visibilidade, ou seja, não basta só publicar, né? Não basta o autor só publicar, ter seu livro em casa. Então, ter o livro na livraria, batalhar para estar nos grandes eventos, como a Flip, a Flup, estar nos cadernos culturais. Isso veio junto com um movimento também, isso foi bem interessante, né? Porque nesse momento que a Malê surge, 2015, outros autores também estavam lutando por isso e levantando essa questão. Muito bom, Carolzinha. A Lívia de Jesus quer saber qual é o seu livro preferido. Meu livro preferido, acho que é O Encontro Marcado, de Fernando Sabino. Olha, que massa. É um livro que me marcou, assim. Influenciou o jeito de encarar as masculinidades? Porque é um livro também de um homem, menino, homem, né? Sim, é um romance de formação e fala muito disso, né?
da cobrança que tem para ele. Enfim, ele está se formando. É um livro que, de fato, me influenciou. E eu queria saber se você mudou alguma coisa na sua vida depois dessa trajetória, desse tanto de contos escritos das mais diversas maneiras, assim, na sua vida de você se ver como homem, como lidar com a sua masculinidade no dia a dia. Se tem alguma coisa que você teve, tipo uma catarse, assim, começou a ter consciência de algo. Eu acho que o processo criativo ele traz um pouco disso, porque você não tem muito controle, né, do que está criando. Então, depois que você cria, você acaba tendo que trabalhar com isso. Então, mudou sim. Mudou. Eu fui me descobrindo também a partir dos contos, com certeza. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Wagner.